Bem, boa tarde, pessoal. Vimos fazer aqui um pequeno esclarecimento ao Decreto-Lei 51 de 2025, que veio aprovar as posições mandatórias para a nossa carreira e também dar o ponto de vista da SNBS sobre este documento. Primeiramente, queria-vos dizer que nós, quando iniciámos esta luta para começarmos a negociar a nossa carreira, tinha o intuito de criarmos a nossa carreira mais atrativa para quem pretendia iniciar uma profissão. Pois a nossa retórica, e era a verdade, era que o ordenado de um bombeiro sapador era pouco mais de 200 euros que a do ordenado mínimo nacional. Os bombeiros uniram-se, começaram com as vigílias, culminou com a manifestação do dia 2 de outubro, marcada pela SNBS, a maior manifestação uma vez feita, que levou o governo a pôr os bombeiros como uma prioridade. Iniciou-se as negociações, cada um com as suas propostas, houve várias reuniões entre os sindicatos, inclusive com os bombeiros, foram definidas linhas vermelhas essas que não foram respeitadas. E porquê? Porque o SNBS apresentou uma proposta mais alta para poder negociar, outros apresentaram uma proposta muito baixa, e aqui não se pode criticar o governo, temos que pôr na pele deles. A gente, se tem uma proposta mais baixa, é por aí que vamos negociar. Decidiram separar mesas negociais, inclusive em regime de confidencialidade, e o SNBS finalmente assinou no início desta semana as atas que estavam todas em falta, ao contrário do que diziam que a gente escondia, não escondíamos nada, e assim que as recebermos devidamente assinadas, iremos partilhar para que todos possam ver e ler o que se passou nas reuniões e a posição que o SNBS sempre tomou. Relativamente ao documento em si, temos que admitir que irá haver um aumento salarial, não é mentira, mas não é o aumento que todos esperávamos e que venha valorizar a carreira. E isto porquê? Basta fazer um raciocínio muito simples. Comparar o que se ganha em 2028 para aquilo que será o ordenado mínimo nacional. Ou seja, em 2028 o bombeiro sapador irá estar a oferir 1.400 e pouco de base, o ordenado mínimo nacional poderá estar entre os 1.100 e 1.200. Ou seja, a diferença salarial do vencimento do bombeiro ao ordenado mínimo será exatamente igual àquilo que acontece neste momento. Ou seja, vamos chegar lá com os mesmos problemas que temos hoje e assim significa que esta luta que temos tido até agora não surtiu o efeito esperado. Relativamente ao documento em si, muito se falou sobre o estado permanente, uns diziam que isto era muito mau, que o melhor era mudarmos o nome e pormos, como eles chamam aqui, a prontidão de comparência, que seria muito melhor. Acontece é que a prontidão de comparência podem ser definidos tempos de resposta, ao contrário do que era que é o estado permanente. Relativamente ao ter que pagar, já tinham que pagar quando era o estado permanente, até porque o sindicato, como vocês sabem, pôs várias ações contra municípios, por não pagarem trabalho suplementar, inclusive ao abrigo do estado permanente, e foi-nos sempre dada a razão. Foi feito um investimento por parte do SNBS e dos seus sócios, pedido um parecer a um constitucionalista, que veio dar razão à posição que o SNBS tinha sobre este assunto, e que levou à derrota de vários municípios e que levou o Governo a publicar o Decreto-Lei 111 de 2023, que infelizmente vem revogado, ou seja, vem anulado por este diploma. Só que a estado permanente obrigava nós a estarmos disponíveis. Nós podíamos estar perimetrados dos montes, somos chamados, temos que vir, vamos demorar 4 ou 5 horas a chegar, mas tínhamos que vir. A prontidão, se for definido tempo de resposta, temos aquele tempo de resposta para lá estar. Mas há uma coisa que nos chamou a atenção e que piora relativamente ao estado permanente, pois agora, na prontidão de comparência, foi incluído ações de vigilância. Está logo, ponto 5, a linha A. Basta vocês irem ler, diz combate a incêndios e ações de vigilância. Ou seja, ações de vigilância e as prevenções. A ação de vigilância ao fogo de edifício, ou uma área queimada, o que quer que seja. E isto vai prejudicar bastante os bombeiros, principalmente a nível nacional. Por isso, aqui foi um retrocesso àquilo que tínhamos. Depois também queria chamar a atenção que fala-se muito pelos quartéis, os bombeiros que entraram em 2018 também estão abrangidos pelo o escalão automático com 10 anos de casa. Meus amigos, o que está escrito no Decreto-Lei fixa o prazo. É em 1 de janeiro de 2027 e em 1 de janeiro de 2028. Não é ou, é e em. Okay? Há muita gente aí que fala em ou, mas se lerem o que está escrito não é isso que diz. E há muita desonestidade no meio disto tudo para com os bombeiros. Ou seja, quem entrou a 2 de janeiro de 2018 para a frente, de acordo com o que está escrito, está fora deste desbloqueio automático. Sendo certo que também o Governo, quando falou connosco, dava a entender que as pessoas que entraram em 2018 iam ser abrangidas. Mas para isso acontecer, tem que haver um esclarecimento que retifique
este ponto que, no nosso entender, está muito mal redigido. Aliás, o próprio documento em si tem muitos erros e muito mal fundamentado. Ou seja, torna-se pouco esclarecedor e vai criar muita confusão nos municípios. Aliás, já o está a acontecer. E assim sendo, vamos aguardar que o próximo governo, de certeza que, lendo as atas das várias reuniões que assistiram, vai concordar que isto houve aqui um erro e possa vir a esclarecer os municípios que quem entrou durante o ano 2018 tenha direito a desbloquear esse índice salarial. Assim esperamos. Mas depois, no ponto número 2, o que é que diz o ponto número 2? Que todos aqueles que em 1 de janeiro de 27 e em 1 de janeiro de 28 tenham 10 anos de carreira, desbloqueiem um índice salarial e salvaguardam aqueles que, por exemplo, em 1 de janeiro de 27, com a nota respeitante ao ano de 26, façam 8 pontos. Se fizerem 8 pontos, desbloqueiam 2 índices salariais. Mas todos aqueles que tenham, por exemplo, 7,5 pontos ou menos, desbloqueiam 1 e vão perder os pontos. E nós entendemos que isto é completamente lamentável, não salvaguarda os interesses dos bombeiros e cria uma enorme injustiça. E no nosso entender até é ilegal. Acreditamos que os sindicatos devem ter feito isto com a melhor das intenções, mas de certeza que não foi para defender os trabalhadores. E uma coisa é certa, quem está na negociação não está para negociar para si que está lá sentado a negociar, está para negociar para todos, para o bem comum. E no nosso entender não foi isso que se passou. Relativamente às tabelas salariais, vou-vos mostrar aqui, está aqui a tabela salarial, tem aqui estes pontinhos todos marcados com o marcador cor-de-rosa. Isto significa o quê? Que estes índices salariais só servem para nós que vamos transitar para esta tabela. Ou seja, isto vai prejudicar os elementos que têm mais tempo de casa, mais tempo de carreira, porque vão ser reposicionados, muitos deles, dentro destes índices que estão a cor-de-rosa, e o que significa que os bombeiros chapadores que estão a entrar ou que ainda estão como bombeiros chapadores em primeiro escalão, ao serem promovidos, irão todos ficar a oferir mais do que os subchefes de segunda classe, que, independentemente de serem mais velhos, ainda estão nos índices salariais iniciais. Os elementos mais novos não têm culpa disto. Eu sei que vai haver aí muita contestação, porque já está a existir, já nos chegou bastante contestação sobre isto, mas isto foi um erro claro e que foi detectado logo pelo SNBS quando nos foi apresentada esta proposta, que nos foi apresentada numa sexta-feira e tínhamos que confirmar se concordávamos com ela na segunda, o que é completamente desonesto da parte do Governo quando nos fez isto, mas nós dissemos logo, isso vai estar em ata e vocês vão ver, que à primeira análise nós não podíamos concordar com isto, até porque isto não acautelava os interesses dos bombeiros, nem salvaguardava a antiguidade dos bombeiros. Isto, para ser feito corretamente, tinha que ser com uma tabela bem feita, e esta tabela não está bem feita, e tinha que ser também garantido que nenhum bombeiro podia transitar para esta tabela sem ter um mínimo, e nós até dizemos isso, e está na ata, de 100 ou 150 euros garantidos na transição. E isto não aconteceu. A transição o que diz é que tem que ser o que está na lei, que é os 28 euros. E por isso é que vai acontecer estas injustiças. Ou seja, resumindo, é verdade que o documento, que a proposta em si vai trazer aumentos salariais, mas é desonesto quando se diz em centenas de euros, porque se inclui suplementos, horas e por aí fora. E é desonesto porquê? Porque os suplementos e as horas só são devidos se a gente fizer. Se a gente fizer turno, recebemos subsídio de turno, se fizermos horas, recebemos horas. E ninguém pode garantir que isto, por exemplo, vá continuar no futuro. Até porque, da maneira que a negociação está a decorrer, parece-nos que vêm aí tempos muito difíceis dos temas que ainda falta a negociar. Por isso, na realidade, o aumento salarial que a gente tem que ver é o aumento do base. E foi publicada uma tabela feita pelo SNBS, onde vem lá no final o valor real de aumento, que vai entre os 150 e 200 euros. Se o pessoal entende que isto era o suficiente para criar a atratividade da carreira, muito bem, tem que estar de acordo com isto. Se acham que não é, não podem estar de acordo e agora temos que continuar a lutar. O que pedimos é que não se criem divisões, continuemos unidos como estávamos até então, para que agora com o futuro governo que aí vier, consigamos lutar, pois temos assuntos muito sensíveis a debater e que se calhar poderão não ir ao encontro daquilo que os bombeiros pretendem. Ok? Pessoal, muito obrigado, espero que tenha sido esclarecedor, que vocês tenham percebido porque é que nós, mesmo assim, com a entrada em vigor deste decreto-lei, não concordamos com alguns dos pontos que aqui estão, porque na realidade não cumprem com aquilo para o qual a gente se predispôs inicialmente quando iniciámos as lutas. Era para garantir uma melhor atratividade da carreira e isso não foi conseguido. Okay? Nós em 2028, e vocês depois verão, na altura, vão ver que a diferença salarial do ordenado mínimo para um bombeiro sapador será exatamente igual àquela que existe atualmente.
e assim foi uma luta em vão. Desenganem-se também aqueles que pensam que em 2028 poderemos voltar às negociações com o Governo, pois, como é óbvio, há muitas carreiras para negociar e de certeza que não será em 2028, e aqueles que possivelmente estejam a dizer isso estiveram 22 anos e não o conseguiram fazer. Só se conseguiu estar a negociar a carreira porque os bombeiros e o SNBS fizeram uma luta como nunca tinha sido feita e que obrigou o Governo a pôr os bombeiros como prioridade. Boa tarde e qualquer dúvida, estejam à vontade, podem nos ligar que nós iremos esclarecer.